Glória a Deus, mais uma vez a paz para todos os irmãos. Boa noite por aqueles que chegaram depois. Nós estamos felizes nesta noite porque vencemos mais um ano. A coisa mais importante é nós chegarmos ao fim do ano e agradecer a Deus. Sabemos que 2021, como 2020, não foi um ano fácil para muitas pessoas. Muitos tiveram perdas irreparáveis, viveram momentos difíceis de luto, mas eu creio que Deus fez tudo conforme a vontade dEle. Diz a Bíblia que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se você passou por momentos difíceis, saiba que Deus está no controle. Quando a minha esposa estava ali hoje à tarde, preocupada, família lá desesperada, eu falei, amor, a vida do seu pai está nas mãos de Deus. Não se preocupe. Se for para ele ir, ele vai. Se não for, ele não vai. Não se preocupe. Porque Deus, Ele está no controle nosso. Já estão profetizando coisas terríveis para 2022. Estou nem aí. Eu estou com Cristo, com Jesus. Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, crente salvo por Jesus, ele não se preocupa com o dia de amanhã. Temos que tomar as nossas medidas, nossas precauções. Entendeu? E não ser guiado por homens, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. Às vezes muitas pessoas criticam pessoas sem máscara, mas os governadores liberaram o carnaval, liberaram o Réveillon lá no Rio de Janeiro hoje. Está chovendo, mas mesmo assim está tendo bastante pessoas para queimas de fogos, sem máscara, sem nada. Carnaval vem aí, está todo mundo despreocupado. E hoje é uma noite que a maioria das pessoas que vão para as praias para adorar Iemanjá. Dificilmente um cristão que frequenta esses finais de anos em queimas de fogos nas praias ficam firmes com Jesus, porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos agradar um e odiar o outro, ou odiar um e desagradar o outro, e agradar o outro. Então, a nossa vida está em Cristo. Então, independente o que vai ser 2022, nós vamos marchar firme. Porque o nosso general é Cristo, Ele está à frente da nossa vida, das nossas conquistas e batalhas, e sabemos que sempre vai prevalecer a vontade de Deus em nós. Nós queremos, antes da palavra, agradecer a Deus pela vida desta igreja. Igreja missionária de Eldorado. Uma igreja batalhadora, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que acolhe, uma igreja que tem muitos defeitos, mas nós estamos caminhando para o céu. Estamos procurando agradar a Deus e fazer a sua vontade, contribuindo, dizimando, ofertando, construindo igrejas, sustentando missionários. E esse ano, agora 2022, nós estamos com um desafio muito grande, que é a missionária Emilaine, que está ali em Curitiba, no Paraná, trabalhando na missão AMES, dando a missão Mais, AMES é do sertão, a missão Mais, ensinando crianças afegãs. Ali eles estão recebendo várias famílias do Afeganistão, diante da situação que se formou lá,
E a nossa missionária em Milane está dando aula para essas crianças. Eu vi um vídeo deles lá esse final de ano, fazendo festa. Eu fico imaginando aqueles afegães lá que vivem oprimido, não pode nem olhar de lado, que é arriscado morrer. Um país terrível. E agora chega de um lugar onde tem liberdade, cantam, louvam, comida à vontade, abraço, carinho. Eu fiquei imaginando como essas famílias afegãs estão se sentindo ali na Missão Mais. Eu disse para minha esposa, quem dera se a gente pudesse trazer uma família dessa para cá para cuidar. Mas a burocracia é tão grande, que às vezes não acontece. Mas se Deus desse uma oportunidade, nós traríamos uma família, a igreja ia mantê-la aqui, sustentar, abençoar, amar, enfim, fazer eles conhecer o verdadeiro Deus. E quando essas pessoas conhecem a Deus, eles não largam por nada, por nada. Tem muitos cristãos hoje que abandonaram as suas igrejas e foram para a beira das praias. Muitos. Uma pessoa dessa que se converte, eles não arredam o pé da casa de Deus, por nada. Porque eles, quando recebem Jesus, é uma alegria que nada substitui na vida deles. Então nós agradecemos a Deus por essa igreja. Nós vimos a igreja em Moçambique, na Zambésia, onde nós estamos construindo. Não terminou a igreja está coberta. Tudo lá é caríssimo, muito caro. Um frete lá para carregar o material caro. Aqueles tijolos da igreja foram construídos pelas crianças da igreja, tiraram o barro do chão, fizeram os tijolos, queimaram para poder fazer a igreja. Mas outros materiais precisam comprar, é muito caro. E a igreja de Eldorado, a igreja da Sede, a igreja de Portugal, né, como teve igreja também igual de Santa Bárbara, mandou uma oferta. Nós estamos construindo aquela igreja, se Deus quiser nós vamos fazer o acabamento daquela igreja também. E fora isso, vários outros pastores que nós temos ajudado ali. Então, irmãos, vamos continuar orando. Parabéns, liderança das crianças, de jovens, adolescentes, de casais, lideranças de células, liderança, enfim, diaconato, presbitério, os irmãos do Ministério de Evangelistas, irmãos do Ministério Pastoral, todos aqueles que têm contribuído para o crescimento desta igreja, Deus vos abençoe. Eu estava fazendo um levantamento para nós começarmos a trabalhar agora a partir de janeiro. Nós temos mais de 60 casais nessa igreja. Mais de 70 mulheres. Viu, irmã Marileia? Esse é um desafio grande. Mais de 70 mulheres. Várias dezenas de jovens, de adolescentes, de crianças. E nós queremos fazer um trabalho de resgate neste ano de 2022. Creio que os irmãos já vão poder receber visitas em sua casa sem muitos problemas, entendeu? E nós vamos trabalhar um pouco mais em 2022, porque nós queremos ver essa igreja triplicada. Triplicada. E Deus tem muitas promessas para nós. Então, que Deus abençoe todos vocês que têm orado, têm trabalhado, servido nesta obra. 2022, vamos esforçar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Você que é simpatizante da igreja missionária, faça uma aliança com essa igreja, de servir, de estar pronto, estar envolvido com essa igreja. E eu creio que Deus vai te usar grandemente e o nome dele vai ser glorificado. Agradecemos as irmãs do Bazar. O Bazar tem também abençoado a obra missionária. Queremos agradecer as irmãs que fizeram o Marmitex e fizeram a feirinha para ajudar a Deinha, nossa missionária, no seu casamento, que vai ser dia 22 agora de janeiro. Nós estaremos lá, se Deus quiser, não só para fazer o casamento, mas também para trabalhar no centro de missões, colocar cerâmica
em todos os 8 banheiros, 9 banheiros do Centro de Missões. Nós vamos lá e vamos colocar em cerâmica, deixar tudo bonitinho. Quando os irmãos visitarem lá, pelo menos os banheiros vão estar top lá para os irmãos usarem. Então nós temos essa missão agora em janeiro para fazer. E tudo isso nós fazemos porque a igreja tem sido uma igreja doadora. Tem nos abençoado e tem abençoado a obra missionária. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos missionários lá da África, pastor Josué ali em Portugal, pastora Eva, missionária ali na Suíça, os nossos pastores ali da nação Pataxós, e nossos pastores aqui também do nosso estado, interior do estado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Nós vamos ter uma palavra hoje. Essa palavra Deus havia me dado há uns dias atrás. Eu ia pregar na ceia passada, mas nós tivemos outra pessoa ministrando. E hoje nós queremos trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas antes, quero deixar uma palavrinha para a sua motivação, que todos nós somos importantes no reino de Deus. Aqui não tem ninguém mais importante do que o outro. Todos nós. Não importa se você tem dinheiro, se você tem uma posição, né, na sociedade alta ou não. Não importa se você faz faxina. Não importa se você trabalha varrendo rua. Não importa se você é um motorista de ônibus, é um trocador. O que você faz aqui no reino, nós somos todos iguais. Jesus contou uma parábola dos trabalhadores da vinha, que o senhor daquela vinha, ele precisava de pessoas para trabalhar. Ele saiu bem cedinho nas ruas, nas praças, para procurar pessoas para trabalhar. Faixa de 6 horas da manhã. Encontrou umas pessoas ali, mandou para a vinha. 9 horas ele saiu de novo. Encontrou mais umas pessoas, mandou para a vinha. Prometeu, olha, vou pagar 1 denário, que era o valor de uma diária, para vocês. Desde os primeiros que ele escolheu ali, já tinha tratado o valor. E os que foram escolhidos cedinho, faixa de 6 horas foram, de 9 horas escolheu foram. Meio-dia saiu de novo, encontrou outras pessoas e os convocou para ir para a vinha, prometendo ali os seus dias de trabalho, seu salário. 3 horas da tarde, novamente ele mandou outra equipe trabalhar. Já tinha uma equipe de 6 horas, de 9 horas, de meio-dia. Agora chega uma outra equipe de 3 horas da tarde. Ele sai de novo às 17 horas. O dia de trabalho iria até às 18 horas. Às 17 ele sai, escolhe mais os trabalhadores e manda para a vinha. Aí quando acabou o dia, às 18 horas, ele chamou primeiro aqueles que foram às 17 horas para a vinha. E ali pagou a cada um que chegou às 17 horas, trabalhou quantas horas? 1 hora. Pagou 1 denário. Quando ele chamou os outros trabalhadores que foram mais cedo, e pagou também 1 denário, os trabalhadores reclamaram. Mas poxa, Senhor, esses aí chegaram no final do dia, trabalharam 1 hora só. E nós enfrentamos o calor do dia, trabalhamos o dia inteiro e estamos ganhando a mesma coisa. Aí o Senhor Davi falou assim, vem cá, quanto que eu tratei com vocês? Não foi 1 denário? Foi um dia de trabalho? Então, toma o que é de vocês e vai embora. E Jesus comparou isso como o reino dos céus, porque às vezes nós pensamos que nós somos mais importantes do que o outro. Nós podemos na igreja, no reino, termos funções diferentes. Eu sou pastor, outro é presbítero, outro é evangelista, outro é diácono, outro é missionário, outro é auxiliar, outro é líder de célula. Nós temos funções diferentes no reino de Deus, responsabilidades diferentes, mas diante de Deus, nós somos todos iguais.
todos. Você chegar aqui, o maior pecador do mundo, o maior, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e morrer, ele vai para o céu igual todos nós vamos. Tem que reconhecer a Jesus, tem que aceitar Jesus, tem que confessar os seus pecados. Porque Jesus não faz discriminação. Ah, pastor, então eu vou chegar atrasado, eu não vou fazer, eu não vou se envolver no ministério, eu não vou me dedicar. Aí, meu irmão, aí vem a bênção de Deus. Jesus não faz discriminação para salvar pessoas, para abençoar as pessoas, mas ele abençoa as pessoas de acordo com a sua dedicação. E às vezes temos as pessoas que não são abençoadas porque fazem por obrigação, não fazem por amor. Quando nós fazemos por amor, nós somos reconhecidos pelo Senhor. Mas lembra que você tem o mesmo valor para Deus do que eu tenho. Você não é diferente de mim. E nem eu sou diferente de você. Por isso que Jesus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Então nós vamos trazer uma palavra hoje para a igreja que tem como tema: não existe graça sem perdão. Nós vamos ler Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 34. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 34. Hoje a nossa ceia é a ceia da aliança. Eu creio que essa ceia vai selar a sua aliança com Deus, se ainda não tem, a sua aliança com seu irmão, se não existir. E nós vamos falar sobre a graça e o perdão. Depois nós vamos ver um vídeo. Mas eu quero que você, neste vídeo, quando estiver assistindo, na palavra, pensa somente graça e perdão, graça e perdão, graça e perdão, graça e perdão, graça e perdão. Não pense em outra coisa. Então diz assim, a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler um versículo, os irmãos lê outro, está na tela aí, ok? Então vou ler um, minha Bíblia é um pouquinho diferente a tradução, mas vão lendo um outro assim sucessivamente. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhes a dívida. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. 32.
Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém? Apague as luzes, vamos ver um vídeo com bastante atenção e deixa Deus falar o seu coração através da graça e do perdão. Deus achou a nossa iniquidade. Nos entregamos como teus escravos. Longe de mim fazer tal coisa. O homem cuja mão o copo foi encontrado, esse será meu servo. Deus, não. Os outros podem ir em paz para a sua terra, para o seu pai. Por favor, meu Senhor. Me permita lhe falar. Não se aborreça, nem pense que sou arrogante. Pois eu sei que o Senhor é tão poderoso quanto o faraó. Temos um pai idoso e um irmão caçula que nasceu em sua velhice. O irmão dele morreu. E ele é o único que restou daquela mãe. E o nosso pai o ama muito por causa disso. Quando o Senhor pediu que ele viesse, nós sabíamos que isso era algo impossível. Porque se os dois se separassem, o meu pai morreria. Mas o Senhor determinou que se ele não viesse, nem sequer seríamos admitidos à sua presença. Quando nós contamos para o nosso pai, ele protestou, dizendo que a sua mulher lhe deu 2 filhos. Um ele já perdeu, despedaçado por um animal. E se alguma coisa acontecer ao outro, ele morre de tristeza. Por favor, peço que o Senhor entenda. Por favor, Senhor, por favor. Se eu volto sem ele, o meu pai morre na hora, meu Senhor. E meus irmãos seremos os responsáveis por isso. Eu só consegui trazer o rapaz porque eu prometi que ia levar o seu filho de volta. Então eu te peço, deixa eu ficar no seu lugar como escravo. Mas não me obrigue a voltar para ver meu pai morrer de tristeza, por favor, meu Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. Perdão. Saiam. Me deixe sozinho com eles. Judá.
Sou eu, José. Sou eu, o José. O meu pai está mesmo vivo? Venham. Se aproximem, venham. Sou eu, José. O irmão que vocês venderam pro Egito. José. É você mesmo. Protegido você. José. Eu nem sei o que dizer. Meu irmão. O que a gente fez? Perdão, José. Perdoa a nossa maldade. Perdão. Não fiquem tristes. E nem se culpem por ter me vendido. Foi Deus que me enviou para cá, antes de vocês, para a salvação de vidas. Já faz 2 anos que a fome começou na Terra. E ela vai continuar por mais 5 anos. Ninguém vai conseguir plantar e nem colher. Então Deus me enviou antes de vocês. Para preparar o caminho, conservar a descendência de vocês na Terra, para salvar suas vidas através de um grande livramento. Então, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E fazendo como um pai para Faraó, e me colocando como responsável pela sua casa e por todo o Egito. Agora corram de volta pro meu pai e digam para ele: seu filho José lhe manda dizer
eu sou governador de todo Egito. E venha o mais rápido que puder ficar comigo. Eu vou dar um lugar para o Senhor morar, para que esteja sempre perto de mim. Não só o Senhor, mas os seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Assim como todos os seus animais e tudo que possuem. Eu vou cuidar de vocês. De tudo que vocês precisarem. E nada vai faltar. José, pode ficar tranquilo. Nós vamos contar tudo isso pro nosso pai. Vocês mesmos estão vendo que sou eu que estou afirmando todas essas coisas. Vocês e o meu irmão Benjamin. Então contem pro meu pai de tudo que viram. E de como eu sou poderoso aqui no Egito. Não demorem a trazerem meu pai pra cá. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Nós vamos fazer tudo exatamente como você está pedindo. Benjamin. Você não vai me dar um abraço? Você era tão pequenininho. Olha agora, pessoal. O homem feito. Meu irmãozinho. Como é bom ver vocês. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Esse é o verdadeiro perdão. Nós queremos deixar uma palavra para a igreja, pois nós estamos findando o ano e vamos entrar no ano de 2022. Mas nós precisamos entrar em 2022 bem. Eu não sei como está o coração de cada um nesta noite concernente o perdão. Eu sei que a vida, ela nos traz muitas surpresas. Às vezes passamos humilhações, perseguições. Às vezes as pessoas nos criticam. As pessoas falam mal de nós. As pessoas tentam tirar proveito de nós. Calúnias e outras coisas mais. Mas nós precisamos tomar posição na nossa vida, para que Deus ele venha nos usar tremendamente nas suas mãos e na sua obra.
A graça é um favor imerecido. Nós não éramos merecedores da graça de Deus. Mas Deus, ele tem concedido aos homens esta graça para que os torne capazes de alcançar a salvação. O apóstolo Paulo aos Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Tito, como nós já falamos anteriormente, porque a graça da salvação de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus. Mas não existe graça na nossa vida sem perdão. Não existe. Se eu falar que eu sou salvo e não perdoo, essa salvação não é garantida na minha vida. Porque o que é perdão? Perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida. Então, perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa e de uma dívida. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Então o perdão, ele elimina na nossa vida um monte de tralhas, de coisas ruins, de coisas malignas, de doenças, de feridas, que às vezes nos impede a cumprir com o chamado de Deus na nossa vida. Às vezes nós podemos ter outros defeitos, mas eu acredito que o perdão tem que existir na nossa vida, por mais desabores que nós passamos. Por mais. Eu tenho muitos defeitos. Tenho. Vou dizer para vocês que eu não tenho defeito, toda pessoa tem defeito. Mas se eu falar para vocês que eu tenho ressentimento de alguém, eu estou mentindo para vocês. Pessoas já me aborreceram, já me entristeceram, Eu conto uma história aqui antiga, no início do meu ministério, que uma irmã dirigente do circo de oração me chamou de faraó do Egito. Né? Então, naquela época, estava no início do meu ministério pastoral, Deus me deu uma paciência tremenda. Já contei essa história, mas repeti rapidinho. Eu falei, mas por que, irmã? A menteada quis cantar hoje no culto, o senhor não deu oportunidade. O senhor está perseguindo o povo de Deus. Eu falei, irmão, nem sabia que ela ia cantar, ninguém me avisou, ninguém falou nada, o Espírito Santo não me revelou. Deus abençoa a minha irmã. O importante é minha consciência para com Deus. Depois na semana mandou me pedir perdão, um monte de coisa. Daí 30 dias mais ou menos, eu estava dentro da casa dela, que ela queria matar o marido. Aí eu fui lá acalmar a tempestade, né, tranquilo. Eu poderia chegar lá e para ela assim, viu, irmã? Quem mandou tocar no ungido de Deus? Por isso Deus está permitindo. Não, irmão, fui com calma, abençoando. O marido dela, passou, essa mulher só me amaldiçoa, já tentou me matar com faca, com água quente, ela só lança palavra de maldição sobre a minha vida, e não sei o que, não sei o que. Não, mas eu fui amenizando a situação. E orei por eles, deixei eles bem. Então o faraó do Egito naquele dia foi muito bom para ela. Entendeu? Então nós passamos esses tipos de problema. Hoje eu conto isso, às vezes rindo, por experiência. Quando eu trabalhava na Real Café,
em 97 mais ou menos, eu fui acusado lá de ladrão. Um pastor trabalhando de vendedor da Real Café, e lá tinha uma trindade satânica, que era o diretor, o gerente, o supervisor, era uma trindade do inferno que tinha lá naquela empresa. Pedro, Geraldo e Josimar. Falar nome, eu falo, tem que esconder a verdade. O pastor Edinho que está ali, ele me ajudou na época, foi lá como testemunha, entendeu? E a galera da área de venda lá, Joel põe a empresa no pau, Joel processa a empresa, coloca na tribuna, coloca na Gazeta, coloca não sei aonde, acaba com esses camaradas e tal, porque era gente maligno mesmo, irmão. Maligno. Eles viviam lá para prejudicar as pessoas. E tem a minha cunhada Maria Alves, trabalhou lá, se ela tivesse aqui, ele ia confirmar o que eu estou falando. Eu poderia ter feito um monte de coisa, não, mas eu pedi orientação a um pastor José Oscar Pereira de Jardim América, que é advogado, e eu fui me aconselhar com ele. Ele disse, Joel, não faz nada não, deixa nas mãos de Deus, não coloca na justiça, não faz nada disso e tal. E graças a Deus, né, o Senhor colocou aquela trindade satânica nas minhas mãos. E só faltaram depois lamber os meus pés, beijar os meus pés, né, diante da situação que eles formaram, né? O diabo, como diz, fez a panela, mas não soube fazer a tampa. E quando eu saí de lá, essa trindade maligna me exaltou. Nunca tinha feito isso com vendedor nenhum, mas me colocou lá nas alturas. Me ofereceu até outro trabalho, em outra empresa. Então nós passamos coisas nessa vida, e eu não quero, irmãos, eu não tenho rancor contra essas pessoas, não. E Deus tratou com cada um, segundo a vontade dele. Não vou contar a história de cada um, não, porque não vai dar tempo. Então Deus, Ele cuida de nós, Ele está sempre conosco, Ele vai sempre nos ajudar a vencer essas batalhas, essas dificuldades. E Jesus, Ele disse na oração do Pai Nosso, numa frase, Ele disse assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí mais embaixo, no final da oração, Ele fala assim, olha, se vocês não perdoarem os vossos devedores, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. No início do ministério de Jesus, ele já estava dando essa orientação. E a palavra de Deus, ela não tem brecha, ela não tem outro caminho para você andar, a não ser naquilo que Jesus instruiu, naquilo que Jesus, ele ensinou. Nós devemos estarmos sempre procurando obedecer aquilo que Jesus nos instruiu. No texto que nós lemos, que fala sobre o credor incompassivo, antes Jesus estava falando sobre o pecado, o perdão do pecado de um irmão. Deu algumas instruções, aí no final Pedro aproximou de Jesus e disse, mas Senhor, então nós temos que perdoar um irmão até 7 vezes? Aí Jesus disse, não Pedro, não somente até 7, mas 70 vezes 7. Isso é em um dia. Em um dia. Então, em um dia nós precisamos, se alguém pecar contra nós, vamos supor, se o Gustavo pecar contra mim, 490 vezes em um dia, que é impossível, eu preciso perdoar ele 490 vezes. Senão eu não estou incluído naquilo que Jesus ensinou. Preciso perdoar. Aí Jesus conta a parábola do credor incompassível, que estava devendo aquele rei
10.000 talentos. E o rei resolveu prestar conta, cobrar aquele credor os 10.000 talentos, que era muito dinheiro, muito. Um talento valia 6.000 denários. Um dia do trabalhador, que nós falamos aqui, era 1 denário. E um talento valia 6.000 denários. Imagina 10.000 talentos quanto que valia. Então esse credor devia muito dinheiro ao rei. E o rei mandou cobrar, como ele não tinha como pagar, o rei mandou vender o credor, botar à venda a sua esposa, seus filhos e tudo aquilo que ele possuía. Mesmo assim não daria para pagar a dívida, mas ele propôs. E o credor desesperado, ele começou a pedir misericórdia ao rei, para ter paciência, porque ele pagaria aquela dívida. Começou a pedir ali clemência, porque ia morrer ele, ia ser vendido ele e toda a sua família e todos os seus bens. E aquele rei, movido de íntima compaixão por aquele credor, diz Jesus em sua parábola, que ele perdoou a sua dívida. Mas de repente, ele encontrou esse credor perdoado, encontrou o seu conservo, que devia a ele 100 denário. 100 denário. Era, em vista que ele foi perdoado, era uma mixaria. E esse credor chegou para aquele conservo e disse: olha, me paga o que você me deve. Ele disse: olha, eu não tenho como pagar. Espera um pouco, seja generoso comigo, que eu vou te pagar. E aquele credor perdoado, ele não quis saber de nada, ele mandou pegar aquele devedor, seu conservo, e espancá-lo e jogar ele na prisão. Aí as pessoas observaram, viram, sabiam da situação e foram lá e falaram com o rei: olha, rei, tem aquele servo que só perdoou 10.000 talentos dele. Teve um conservo que devia 100 denários a ele e não pôde pagar, ele espancou e lançou na prisão. E aquele servo, ele indignado com aquela situação, chegou para ele: olha, você não devia ter feito como eu fiz com você? Perdoado a dívida? Não devia ter tido compaixão, misericórdia dele, como eu tive misericórdia de ti? E aquele rei entregou aquele servo aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Porque tem muitas pessoas que são perdoadas e não querem perdoar. Irmãos, eu vivi no berço evangélico, nasci no evangelho, cresci no evangelho. Isso não quer dizer que eu nunca errei, nunca pequei, não. Cresci, mas tem pessoas aqui que cresceu no mundão, nos pancadões, nas orgias, nas drogas, na prostituição, no roubo, no crime, nos homicídios. Às vezes pessoas que praticou coisas terríveis lá fora, e Jesus salvou, trouxe para o reino dele, e Jesus perdoou todos os seus pecados, todos os pecados cometidos no tempo da ignorância lá fora. Aí a pessoa chega aqui dentro da igreja, quando vê um irmão errar, quer condenar. Não, esse irmão está errado, tem que condenar, tem que fazer, tem que punir, tem que jogar para fora, tem que dar uma suspensão, tem que fazer isso.
Ele não lembra que lá atrás ele pecou a vida inteira, veio para Cristo e Jesus perdoou todos os seus pecados. E se Jesus me perdoou, por que não pode perdoar outro? Que errou, que falhou, que cometeu algum delito? Reino é uma vida de arrependimento, é uma vida de perdão, é uma vida de amor, é uma vida de misericórdia, é uma vida de compaixão. Reino de Deus não é uma vida de punição, não é uma vida de jogar ninguém para fora. O reino tem que puxar para dentro. Então, se Jesus me perdoou, por que eu não perdoo o meu irmão? Por quê? E depois dessa parábola, Jesus falou o seguinte, olha que palavra dura de Jesus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. O que o Pai vai fazer com aqueles que não perdoarem as ofensas aos seus irmãos? Jogar no tormento. E esse tormento aqui não é jogar você na mão de outro, é na vida eterna. Tormento eterno. Perdição eterna. Condenação eterna. Mas pastor, eu sou crente. Pastor, eu vivo na igreja há 5 anos, 10 anos, 2 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Não interessa. Não interessa para Deus o nosso tempo de casa. O que interessa para Deus é o que está aqui dentro. É isso que interessa. Não interessa se você é bonito, se você é feio, se você tem dinheiro, ou se você não tem, ou se você canta bem, prega bem, toca bem, ministra bem, ensina bem. Não interessa nada disso para Deus. Isso é bom porque vai instruir outras pessoas. Mas, para nós não sermos lançados no tormento, nós precisamos perdoar. Perdoar. Mas, pastor, eu perdoo, mas não quero nem ver aquela pessoa mais na minha vida. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Você pode não conviver com aquela pessoa. Nós não somos obrigados a viver com pessoas. Mas nós temos que olhar para a pessoa e dizer, não, já houve algo entre nós, mas o Senhor perdoou, o Senhor quebrou essa barreira. Não existe mais barreira. Se eu encontrar com a trindade satânica lá que quis me prejudicar, eu vou conversar com eles, vou perguntar como está a família, vou perguntar como está a pessoa, onde estão, onde está morando, o que está fazendo. Vou perguntar um monte de coisa, e se tocar no assunto eu falo também. Vocês quebraram a cara aquela vez, hein? Se deram mal. E nenhum deles está na empresa hoje. Porque nós não podemos guardar ressentimento. E se nós fôssemos ler outras coisas que Jesus falou em Mateus capítulo 5, sobre o nosso inimigo, temos que amar, são coisas muito mais sérias ainda sobre a nossa vida, muito mais responsabilidades. E nós vimos um exemplo, que nós assistimos o vídeo de José. José, irmãos, ele teria 1001 razões para não perdoar os seus irmãos. Tinha ou não tinha? Os irmãos dele maltrataram ele, humilharam ele, bateram nele, espancaram ele. Não mataram porque uns eram mais misericordiosos que os outros, não tinha até matado José. Então José tinha razões suficientes para odiar os seus irmãos. Mas só que José, ele temia Deus.
Ele tinha um Deus que ele servia, que o ensinava ele a perdoar. E Deus colocou, como já tinha falado antes, em sonhos a José, todos os irmãos dele nas mãos dele. José poderia ir no Egito e dizer, olha assim, soldados, leva esses camaradas para a arena, mata todo mundo. Pode matar, são meus, não ia falar que eram meus irmãos, mas pode matar esses homens aí. São traidores. Quem soldados mataria sem problema nenhum. Sem nenhum problema. Mas Deus, ele tem seus processos para tratar conosco, para nos elevar, para nos colocar em posições que ele quer nos colocar. E os processos de Deus não é como eu quero, como você quer. Deus trabalha da maneira que ele quer trabalhar, e às vezes ele permite na nossa vida situações difíceis. Mas José, ele foi um exemplo de perdão. Ele ensinou aquele povo do Egito a perdoar. As pessoas do Egito não conheciam o que era perdão, lá eles conheciam, era um fez mal para o outro, era espada, era morte. Matava. E várias situações que Gênesis relatou ali, que José deu exemplo, mas José, você vai perdoar os seus irmãos. O que eles fizeram é passado. Você vai perdoar Potifar, porque depois Potifar ficou na mão de José. O que aconteceu é passado. Olha que coisa interessante. E aquele gesto de José foi contaminando as pessoas desde o Egito, e depois eles passaram também a perdoar. Vendo a atitude de José, eles passaram também a ter um sentimento de perdão. Quando Potifar encontrou José depois dele governador, mas você não vai fazer nada comigo. Eu te prejudiquei, eu te coloquei na prisão. Mas irmãos, os irmãos de José foram usados por Deus. O Potifar foi usado por Deus. Porque Deus estava trabalhando para que José tomasse aquela posição de governador do Egito, não para abençoar Faraó, para abençoar o Egito, mas para abençoar a sua família. A sua família, principalmente. Talvez esse processo que você está passando, irmão e irmã, é porque Deus quer te colocar em lugares elevados, lugares altos. E tudo que nós fazemos para melhorar, existe um processo, e às vezes dói, às vezes tem algumas dificuldades. Estou fazendo um tratamento dentário para clarear meus dentes. Daqui uns dias eu vou estar com um sorriso Colgate aí com vocês. Dia 30, minha sobrinha, ela é doutora, dentista, ela que está me atendendo lá em Venda Nova, ela botou um trem na minha boca ficou aberta 10 minutos ali, aquela reganhada com um monte de coisa. Guilherme estava lá comigo no consultório, e Guilherme disse, vovô, você está igual uma boca de tubarão. 10 minutos que parecia que foi 10 horas, não passava, que trens. E quem já fez clareamento sabe disso, agora é processo caseiro e processo laser, né? E às vezes é dor. Hoje eu fiz antes de vir para cá, estava com coisa botando aí no dente, estava ardendo a beça, que minha gengiva está um pouco ferida. A Mara sabe muito bem disso, né, Mara? E é um processo, mas daqui uns dias vai passar e eu vou estar sorrindo, né?
Todo mundo que faz o tratamento dentário fica feliz depois, né? Às vezes quando a gente está com o dente um pouco feio, a gente sorri com a boca fechada, né? A gente fala procurando esconder os dentes. Mas para você chegar lá na frente, dar um sorriso Colgate, tem um processo que você tem que passar. Quem desistir não vai chegar lá na frente, no final desse processo feliz. Não vai. E na vida cristã é a mesma coisa. Quando Deus tem algo tremendo para a nossa vida, Ele vai nos permitir passar por muitos processos. E às vezes um dos processos que Deus faz nos passar é levantar pessoas contra nós para ver se nós perdoamos essas pessoas. Nós estamos aptos a perdoar de verdade. Então José, ele deu um grande exemplo de perdão. José, ele é o tipo de Cristo. Nós sabemos a história de Jesus. A história mais bonita, mais linda contada na Bíblia. Uma história de vida, de sofrimento e de glória. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. É o maior exemplo. Jesus, ele disse, olha, assim como eu fiz, façais vós também. E podemos incluir a questão do perdão, assim como eu perdoei, perdoai vós também. Eu disse que José teria 1001 razões para condenar os seus irmãos. Mas ele perdoou. Jesus teria 1.000.000 de razão para amaldiçoar aquele povo que o crucificou. Porque Jesus, ele não fez nada de mal para o povo judeu, para o povo de Israel. Foi um homem que viveu fazendo bem, trazendo alegria, abençoando as pessoas, curando as multidões, paralítico andando, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, endemoniado sendo liberto, mortos ressuscitando. Jesus perdoando mulheres pecadoras, homens pecadores, instruindo, ensinando, tendo compaixão, tendo misericórdia das pessoas. Jesus viveu uma vida exemplar, desde o seu nascimento até o seu ministério. Não tinha nada que alguém pudesse acusar Jesus. Mas, no entanto, aquele povo que acompanhou Jesus muitas vezes, foi o povo que o crucificou, que zombou dele, que cuspiu nele, xingou ele, esbofeteou, colocou coroa de espinho na sua cabeça. Jesus tinha todo o poder para amaldiçoar aquele povo, para lá daquela cruz, chamar eles de traidores, de ingratos, de rebeldes. Jesus estava ali, naquela cruz, porque Ele queria ali estar. Deus tinha um plano, um projeto na vida de Jesus. Aquela cruz era uma cruz onde as pessoas eram crucificadas que fazia todos os tipos de maldade, crimes hediondos. Ali não era lugar de homem íntegro, perfeito. Era um lugar humilhante para uma pessoa estar ali. E Jesus foi colocado ali naquela cruz.
E diante daquelas pessoas gritando, crucifica-o, crucifica-o. Imagine você, irmão, fazer o bem a vida inteira, fazendo o bem, e no final alguém falando, crucifica essa pessoa, crucifica, mata, esquarteja. Você ia ficar sorrindo, feliz? Talvez você ia espraguejar e ia lançar palavras de maldição sobre aquela pessoa. Mas Jesus, diante daquela cruz, ele olhou para Deus, vendo aquela multidão o condenando, pedindo a sua crucificação. Ele falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Antes de Jesus morrer, foi a última palavra que ele disse antes de ele falar, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, foi perdoar aquela multidão. Ele podia ter amaldiçoado, matado todo mundo. Quando Pedro arrancou a orelha do soldado, ele disse, olha Pedro, para com isso, pegou a orelha e botou no lugar, e disse, olha, se eu quiser, eu peço uma legião de anjos ao meu pai, lhe mande, faz o que precisar ser feito. Então ele poderia ali lançar uma palavra para destruir aquela multidão, mas ele lançou com todas as injúrias, calúnias, difamações, ele usou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E ali Jesus morreu, liberando para aquela humanidade uma palavra de perdão. Jesus, ele é a graça que foi derramada, que foi enviado para nós sermos salvos, sermos libertos, transformados. Ele foi a graça de Deus. E por isso que eu disse no início que não existe graça sem perdão. E nesta noite, eu gostaria que Deus pudesse ajudar muitas pessoas a sair da posição que estão. Porque a minha preocupação é se eu não perdoar alguém e depois eu cair também em um erro e as pessoas não me perdoar, não me ajudar, não estender as mãos. Então o perdão, ele é recíproco, você dá e você recebe. Às vezes não é fácil perdoar, não é? Mas também não é difícil. Quando eu estava em Venda Nova, recém-casado, a minha irmã Miriam implicava muito com a gente, eu e minha esposa. Talvez ela vai até ouvir essa mensagem, ela vai lembrar. E um dia eu dei uma briga com ela feia. E ela morava na casa da minha mãe, a gente morava atrás. Esse negócio de cunhado querer se meter na vida de casal. Aí discuti, eu vi que ela ficou muito triste, magoada. Naquela semana era ceia. Quando eu cheguei na igreja no domingo de manhã para cear, o Espírito Santo falou comigo, conserta com a sua irmã. A igreja não era tão longe da minha casa, talvez como daqui na minha casa ali também. Eu saí de fininho, quando estava cantando os louvores lá, e fui lá em casa. Minha irmã estava deitada ainda, dormindo, ela estava desviada na época. E eu pedi perdão a ela, olha, me perdoa. Todas as palavras que eu falei com você,
Se você ficou magoado, se ficou triste, me perdoa. Ela não falou nada. Mas a minha parte eu fiz. Eu obedeci a voz do Espírito Santo. Aí eu voltei para a igreja para cear com o coração feliz, alegre. Acertei a situação. Então, parece tão difícil, mas é tão fácil. Porque o perdão vai nos liberar de muitas coisas, de muitas culpas, de muitas acusações, e vai nos dar a garantia e a certeza de um dia nós morarmos no céu. Esse que é a vantagem maior do perdão. E viver bem com todo mundo. Viva bem com seu irmão, com sua família, com seus pais, seus filhos, cunhados, cunhadas, noras, netos, sogra, sogro, amigos, parentes, vizinhos. Viva bem com todo mundo. E eu creio que Deus, Ele vai honrar a sua fé. E nós queremos orar nesta hora, o ministério de louvor, por favor. Já se posicionando, todos os diáconos que vão servir a ceia. Sempre final do ano, nós fazemos uma ceia livre. Aí as pessoas pensam, mas pastor, ceia livre? Assim, não, você é sua consciência com Deus. Se você está aqui hoje e você sente que você pode cear, sem problema nenhum. Sua família está com a família. Mas se houver alguma coisinha, peça perdão a Deus na oração que nós vamos fazer daqui a pouco. Quem sabe essa ceia vai te abençoar, te fortalecer, e amanhã você vai tomar uma decisão ao lado de Cristo. Porque você vai estar participando daquilo que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Ele vai estar entrando dentro de você. E você vai poder sentir algo diferente. E quem sabe você possa até hoje mesmo fazer uma aliança com Deus e servir a Ele. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Logo após nós vamos orar. Enquanto nós adoramos ao Senhor, pensa nesta palavra, pensa no perdão. Precisa perdoar alguém? Perdoa. Manda um WhatsApp, uma ligação. Hoje nós temos tanta facilidade de comunicação. Pode a pessoa estar nos Estados Unidos, em Portugal, na África, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Passa uma ligação, um zap. Olha, me perdoa aí, tem uma situação aí entre nós, mas eu quero acabar com isso hoje. E nós vamos se ver livres de muitas coisas. Vamos adorar o Senhor. Igreja de pé, por favor. Se tiver alguém que você precisa perdoar, coloca diante do Senhor durante esse louvor. Depois nós vamos orar e você vai declarar no seu coração: Jesus, eu perdoo. Eu quero liberar o perdão, eu quero estar livre de qualquer culpa. Mesmo que a pessoa não te perdoa, não tem problema. Eu contei a história da minha irmã, ela ficou calada, ela foi embora, ela continuou calada, e eu fiquei livre. Fiquei livre. É isso aí. Hoje nós confraternizamos, nos damos bem, passamos Natal juntos, abraçamos, beijamos, enfim, é uma bênção. Adore ao Senhor antes de nós orarmos. Deus enviou seu
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, verei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Na frase deste louvor diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. A morte ela vai chegar para todos nós um dia. Não sei se alguém aqui vai ficar para o arrebatamento da igreja. E quando a morte chegar, nós precisamos estar com Cristo, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E nós queremos dar uma oportunidade para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, ou estão distanciados dos caminhos do Senhor, e querem nesse último dia, nos últimos minutos de 2021, fazer uma aliança com Deus. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Nós vamos orar por você. Hoje nós falamos sobre perdão. Não existe nenhum pecado que Deus não possa vos perdoar através do sacrifício de Jesus.
O único pecado que a Bíblia fala é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você quer virar um ano com Cristo, a oportunidade Deus está dando, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E se você quiser, é só dar um sinal com a sua mão, e nós vamos orar por você, para Deus te abençoar, para Deus te perdoar na sua vida. Nós não poderíamos iniciar a ceia sem deixar essa oportunidade, porque naquele grande dia não haverá desculpas de ninguém, porque a oportunidade de Deus, Ele sempre está dando, e nós precisamos estarmos preparados para esse encontro maravilhoso com Jesus. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, dia 31 de dezembro de 2021. Resta poucos minutos para o ano de 2022. Mas nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Pedir que Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa olhar dentro de nós e ver se há alguma coisa que nos impeça a Te servir, a Te adorar, a cear. Se houver algum ressentimento, Deus, vai tirando. Coloca perdão em cada coração. A Tua graça, ela vem sobre nós quando nós aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, aprendemos a viver uma vida igual o Senhor viveu aqui nesta terra. Somos homens, somos falhos, mas somos, Deus, pecadores arrependidos, Pai. Reconhecemos que nós só temos os nossos pecados perdoados através de confessarmos a Jesus as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados. E através do sangue derramado de Jesus ali na cruz do Calvário, o seu sacrifício, nós somos perdoados. Nós sabemos que não devemos pecar. Essa é a ordem para a tua igreja, de não pecar. Como o apóstolo João, ele falou para nós, ensinando sobre a confissão, sobre o arrependimento, sobre o perdão. Ele diz com muito amor, com muito carinho: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A ordem para a igreja é não pecar. Mas ele, sabendo através do Espírito Santo que há falhas no homem, ele disse: mas se alguém de vós pecar, nós temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas de toda a humanidade. Obrigado, Deus, por essa esperança que nós temos em Cristo. Nos ajuda a viver neste mundo, Senhor, sem falhar, sem errar. Mas se acaso nós errarmos, Deus, toca em nosso coração através do Espírito Santo, para que nós possamos nos arrepender e termos os nossos pecados purificados e viver uma vida esperançosa, aguardando o grande dia da Tua volta, Senhor. Cura as feridas de cada coração nesta noite, Jesus. Coloca o Teu bálsamo, passa o Teu sangue, Senhor.
Pai, que ninguém venha sair daqui nesta noite da mesma forma que entrou, mas que todos saiam curados, transformados, moldados pelo Senhor, Pai, porque é o Senhor que faz em nosso coração através do Espírito Santo. Que não seja uma ceia costumeira, mas que seja uma ceia de aliança, que seja uma ceia de mudança, que seja uma ceia de nova vida, Pai. Para que nós possamos no ano de 2022 sermos usados pelo Senhor de forma sobrenatural, Deus. Que o Senhor venha usar a Tua igreja para fazer com que o Teu reino cresça na face da terra. Abençoa todos aqui nesta noite. Se tiver alguém que tem falhado e errado, perdoa, Senhor. Limpa cada coração, para que todos possam participar dessa ceia com o coração feliz, alegre, te exaltando nesta noite, pelas grandes vitórias que o Senhor os deu nesse ano de 2021, e pelas grandes que virão no próximo ano, Deus, que o Senhor dará à Tua igreja, Pai, e sabemos que o Senhor fará o melhor para cada um de nós. Obrigado por tudo, Deus. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os diáconos, por favor, se posicione aqui com as bandejas. Vamos orar, consagrar o pão, consagrar o cálice com suco de uva, que é o símbolo do sangue de Jesus, o pão, que é o símbolo do corpo de Jesus. Os irmãos estarão recebendo. Pode assentar. Depois, quando nós formos cear, nós vamos cear juntos, todo mundo em pé. Mas vamos orar nesta hora. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor este pão que é o símbolo do corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós ali na cruz do Calvário. Consagramos a Ti esses cálices com suco de uva, que é o símbolo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós ali naquela cruz, Senhor, para nos purificar e nos dar o direito de vida eterna. Abençoa toda a Tua igreja que vai participar nesta hora, Pai. Que cada um ao participar possa sentir a Tua presença, a Tua glória, a Tua unção. Possa sentir, Senhor Deus, o perdão dos seus pecados, a purificação. E sair daqui nesta noite exaltando e glorificando o Teu nome, Pai. Obrigado, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvamos e vamos distribuir o pão e o cálice.
Aleluia, igreja de pé. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Como eu disse, essa é a ceia de uma nova aliança. Renova a sua aliança com Deus nessa noite através dessa ceia. Renova a aliança com a sua família. Renova a aliança com seu irmão, com a sua igreja, a sua denominação onde que Deus te colocou. Porque nós somos uma igreja de aliança. E quando nós firmamos uma aliança, Deus, Ele honra essa aliança. Ele vai nos honrar. E ficam firmes, não desanimam, não desistam. Em meio às lutas, às dificuldades, fica firme, persevera. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é com a sua família. Deus, Ele é com o seu ministério, com o seu trabalho. Deus, Ele é contigo. Nunca perca a esperança no Senhor. Então firma a sua aliança nesta noite e não deixa que nada venha abalar essa aliança. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podeis participar do pão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia do Senhor, ela alimenta a nossa alma. Ela nos fortalece. E quando nós participamos, relembrando a morte de Jesus, mas relembrando com alegria, ela só vai nos fazer bem. E depois de Jesus ter tomado o pão e dado graça e partido, Ele também tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Diga assim comigo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então aproveita e faça a sua aliança com Deus nesta noite. Viva uma vida feliz de esperança. E quando Jesus falou sobre essa nova aliança, Ele disse: fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis participar do cálice. Aleluia. Glórias a Deus. Oramos ao Senhor. Pai, nós estamos nesta noite, nessa santa ceia da virada do ano de 2021 para 2022, renovando a nossa aliança contigo, Pai. Primeiro, a nossa aliança de te amar, de te adorar, de viver uma vida na presença de Jesus todos os dias, abrindo o nosso coração para que Teu Espírito Santo, Ele permaneça em nós. Uma aliança com a nossa família, uma aliança com nossos irmãos, uma aliança, ó Deus, com essa instituição, igreja missionária, onde o Senhor nos escolheu para te servir e te adorar. Que essa aliança seja estendida
a nossa igreja ali na África, a nossa igreja em Portugal, a nossa igreja na Suíça, a nossa igreja na nação Pataxós, a igreja, Senhor, aqui no estado, interior do estado, aonde o Senhor nos levar, que nós possamos manter essa aliança contigo, Pai, para que o Senhor venha fazer grandes coisas através da nossa vida. Abençoa cada família aqui representada, que o ano de 2022 seja o ano de bênção, de vitória, de curas, de milagres, de portas abertas, seja o ano, Senhor, de prosperidade, seja o ano de crescimento espiritual, seja o ano de restituição de ministério, Senhor, seja o ano, Senhor, aonde as pessoas que estão encontrando dificuldade de servir, venha se levantar, venha se erguer, venha te adorar, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, ouvindo este culto através do YouTube, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, visita cada coração, os irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão, Senhor, doentes, Pai, cura nesta noite, que haja milagre, que haja operação do Teu Espírito Santo, renovo espiritual, batismo com o Espírito Santo, unção do Senhor sobre toda a Tua igreja, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Deus nos ajuda, Senhor, a vencer as lutas, a vencer as batalhas, a vencer as dificuldades. Nos ajuda, Pai, em Jesus, nós sermos mais do que vencedores. Que esse ano 2022 seja um ano de salvação, de cura, de libertação, de milagre, Senhor. Que o Senhor venha escrever uma nova história em cada família, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa Israel, Jerusalém, abençoa as demais nações, abençoa nosso estado, Espírito Santo, nosso município da Serra, nosso bairro de Eldorado. Toma cada morador nas Tuas mãos, abençoa as autoridades constituídas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos salvação, nós declaramos libertação, nós declaramos cura, nós declaramos milagre para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por 2021, obrigado pelas lutas, pelas provas, mas obrigado, Deus, pelas grandes vitórias que o Senhor tem nos concedido e tem nos dado vida para Te servir e Te adorar na noite de virada de 2021 para 2022. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. Glória seja dado o Teu nome. 0 hora. Seja bem-vindo 2022. Aleluia. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Pode cumprimentar o seu irmão. Cumprimente o seu irmão. Dê um abraço. Desejo um feliz ano novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a nossa vida, nossa família, neste ano de 2022. Que o Senhor venha nos guardar, nos abençoar e nos fazer prosperar em tudo para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus.